A lei orgânica do município, ela não é muito detalhada quanto à forma que o monitoramento deve assumir. O que a gente tem é que o Poder Executivo tem que fazer uma divulgação semestral de indicadores de desempenho, né, e fazer um relatório anual. Afora isso, a gente não tem na lei orgânica uma especificidade, né, de como isso tem que acontecer, metodologicamente. Então, o que hoje a gente tem como estrutura de monitoramento foi feito. Isso foi institucionalizado através do decreto agora de 2024, mas esse decreto, ele não, eu diria que ele não criou essa estrutura de monitoramento, mas ele consolidou o aprendizado institucional ao longo dos anos, né, em que o PDM vige na prefeitura, né, as diferentes edições do programa de metas culminaram no aprendizado institucional que foi materializado no decreto. Aqui nós temos, então, né, essa pirâmide que vai do nível técnico de monitoramento, que envolve o corpo técnico da CEPEP e a rede de planejamento. Isso escala para os gabinetes. O nosso secretário tem também uma atuação de monitoramento junto aos gabinetes, quando isso é necessário, e isso escala para o gabinete do prefeito e do secretário de governo. O acompanhamento e monitoramento do programa de metas, ele se estrutura em alguns aspectos, né? Então, nós temos os indicadores das metas, que acho que é algo um pouco mais intuitivo, né? O indicador é aquilo que a expressão numérica do atingimento ou do não atingimento de uma meta. Nós temos também as iniciativas que têm uma variabilidade um pouco maior, né, do que elas são. Por vezes elas são estratégias para o alcance da meta, por vezes elas são uma subdivisão da meta, então a gente tem uma maior flexibilidade do que a iniciativa nesse programa de metas atual. Nós temos também cronogramas em algumas metas que têm entregas um pouco mais binárias, né, e às vezes até estruturadas num prazo um pouco maior, como uma grande inauguração ou o estabelecimento de um novo serviço público. A gente tem a estruturação do monitoramento por cronogramas, né, ou seja, o faseamento localizado no tempo, e a gente vai acompanhando o cumprimento dessas etapas. A regionalização também é um componente importante. Quando vocês verem, né, um pouco mais para frente, o monitoramento externo do PDM, a regionalização é algo muito caro para nós. Existe aquela frase, né, já bastante conhecida, que o cidadão não vive na União, não vive no Estado, vive no município. No caso do município de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, um território muito grande e muitas disparidades regionais, seria razoável a gente pensar também que o cidadão talvez não more no município, muitos deles, ele mora numa subprefeitura, ele mora num bairro, num distrito. A cidade é muito vasta, muito diversa, e o que a gente percebe nas etapas de audiência pública, de participação social, é que a regionalização tem um peso muito grande para a população. É um tema que mexe com muita gente, porque haver uma meta, por exemplo, de implantar um hospital para o município ainda fica muito grande, muito pouco tangível. A população, quando é consultada, gostaria de saber onde aquele hospital vai estar, né, em qual bairro, ou a população de qual bairro a determinada medida vai atender. Bom, especificando um pouco mais aqui, então o monitoramento por indicador é aquele que a gente tem uma expressão numérica do atingimento da meta. Aqui no exemplo, implantar 8 novos parques municipais, o indicador é o número de parques, né? É bem direta essa ligação. Aqui, as iniciativas dessa meta, né, usada como exemplo, então, além da implantação dos parques, criar conselhos gestores, elaborar o plano de gestão dos parques,
Então, nós temos o acompanhamento de cada uma dessas iniciativas. Isso varia ao longo do programa de metas. Algumas iniciativas acabam que, pela sua formulação, carregam um monitoramento um pouco mais intenso, um pouco mais explícito, enquanto outras têm um caráter um pouco mais de diretriz, um pouco mais de uma estratégia para o atingimento daquela meta, mas que não conformam um indicador tão monitorável. Aqui um exemplo de cronograma, né, na meta 72, que envolve a implantação dos Descomplica. O cronograma, né, tem essa estrutura de diferentes fases. Nesse caso específico, tem as diferentes unidades do Descomplica. E aqui a regionalização, né? Então, nós temos, no caso da meta dos Descomplica, as subprefeituras em que essas unidades foram implantadas, e temos também, aí no mapa, as unidades plotadas, né, de forma georreferenciada. Mensalmente, a estruturação do monitoramento se dá da seguinte forma: a rede informa os resultados até o dia 10. Ali, entre o dia 10 e dia 20, a gente faz uma qualificação desses resultados informados. Então, a gente busca qualificar aquela informação, faz uma reunião, muitas vezes, com os titulares da rede de planejamento, e aquilo... Isso cria a condição da gente fazer uma avaliação, né, sobre o bom andamento daquele compromisso, ou eventuais questões que precisam ser escaladas, né, junto ao gabinete da Secretaria de Governo. Esse monitoramento da CPEP acaba concretizado, né, no relatório de monitoramento e risco, que é um instrumental interno de acesso por parte do gabinete do prefeito, do gabinete da Secretaria de Governo. Então, a nossa análise, né, de como caminham os indicadores junto com o andamento físico e orçamentário, integra esse documento. Bom, a ferramenta que a gente usa para o monitoramento do programa de metas variou ao longo dos anos. Então, já houve, por exemplo, há uns 6 anos atrás, o uso de uma ferramenta que se chamava Stratec, que foi feita uma doação para a prefeitura da licença de uso desse software, mas na maior parte do tempo foram usadas planilhas de Excel, né? Então, ao longo das diferentes edições do programa de metas, planilhas foram as mais usadas. No começo da vigência desse programa de metas, nós usamos uma planilha que está aí exemplificada no slide. O exemplo vem de uma meta da SMDET. Mas o aprendizado, né, ao longo do tempo, levou a equipe a pautar a necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta específica, uma vez que o uso de planilhas não conseguia dar conta da segurança da informação, da gestão mais eficiente dessa informação. E, ao mesmo tempo em que algumas soluções de prateleira de software não davam conta das nossas necessidades aqui no município, como, por exemplo, a questão da estrutura orçamentária pública, os aspectos de regionalização. Muitas ferramentas, né, tinham uma cara de gestão de projeto, ora orientadas para organizações privadas, ora muito superficialmente contemplando questões que eram importantes para a Prefeitura de São Paulo. Houve, então, a decisão de fazer o desenvolvimento de uma ferramenta, que é o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico, calcada nas necessidades do programa de metas. Então, o programa de metas passou a contar com uma ferramenta que entrou no ar no segundo semestre de 2023 e tem já o seu uso bem disseminado para quem integra, né, a rede SMAI, e
a gente tem avançado também, e isso vai ser falado um pouco mais para frente, no uso do SMAI para o monitoramento de outros instrumentos de planejamento. Isso é algo que está sendo desenvolvido agora ao longo do ano de 2024. O SMAI é uma ferramenta de software com código aberto, ele é um bem público, né, da Prefeitura de São Paulo, tem uma interface razoavelmente amigável, né, por acesso web e teve uma série de preocupações ao longo do seu desenvolvimento para assegurar inovações que muitas vezes a gente não tem em outros softwares de uso aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, uma arquitetura baseada em serviços, containerização, a gente tem isso tudo bem documentado para quem for aí da área de TI e quiser conhecer um pouco mais. Pessoal, como eu falei anteriormente, a nossa apresentação ela é um pouco densa e ela vai ter aí uma série de telas capturadas e tudo, para ficar como um material de apoio. No entanto, agora eu estou entrando aqui no SMAI para que vocês tenham, né, uma visão mais na prática e a gente consiga, né, entender esses polos. Né? Então, como que é lá para a rede de planejamento, como que é para a gente aqui na CPEP. Essa página aqui, que tem o link na apresentação, ela traz informações gerais, né, sobre tutoriais, etc. Eu vou entrar aqui. Então, muito bem. O primeiro módulo, né, e é da onde o SMAI surge, e depois ele vai agregando outras funcionalidades, é o programa de metas. Então, eu estou abrindo aqui, né, como que se dá o preenchimento de uma meta. Eu vou dar como exemplo a meta... Então, a gente vai tratar aqui, né, um exemplo vendo a meta 3, implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. A Secretaria de Saúde mensalmente entra, né, essa é a tela que eles usam, então a gente tem aqui o preenchimento dos valores executados regionalmente, né? Então, um aprendizado nosso é que quando a gente coleta o valor agregado e depois de alguma forma quer regionalizar a posteriori, é sempre difícil, ou se isso é coletado de forma paralela. Então, aqui, né, o preenchimento já é de forma regional para conseguir, né, de forma automática gerar as regionalizações. O órgão pode fazer uma análise qualitativa, então no caso dessa meta, é praxe colocar a tipologia dos equipamentos que foram inaugurados e podem ser acrescentados documentos comprobatórios, né? Então, algum tipo de termo que comprove aquela implantação. Então, o órgão faz esse preenchimento. Depois que ele faz esse preenchimento aqui, né, a gente tem análise de risco e qualificação. Então, nós aqui na CPEP colocamos algumas informações, né, que é possível que haja atraso nessa etapa devido a um atraso no processo licitatório, etc. A gente faz essa análise por aqui. Os valores que são imputados pela secretaria, eles vêm, né, automaticamente aqui para o gráfico. Então, quando a Secretaria de Saúde coloca lá uma unidade na subprefeitura de Campo Limpo, esse gráfico vai evoluir uma unidade, né? A gente consegue acompanhar aqui os valores agregados e os valores por subprefeitura. Eu poderia coletar também por distrito, né, que se eu tivesse essa granularidade. No programa de metas, devido a uma série de aspectos institucionais aí nas secretarias,
a regionalização privilegiada da subprefeitura, que já é um ganho em muitos aspectos. Nós também temos aqui a ferramenta de monitoramento orçamentário, sobre a qual, né, o monitoramento orçamentário, vocês vão ter uma aula específica sobre isso. Mas como eu falei, né, para falar um pouco do sistema, ela é adaptada e é integrada com o sistema SOF, né, que é o Sistema de Execução Orçamentária. E o SMAE contempla uma ligação por API que faz com que a gente tenha a possibilidade de alimentar automaticamente alguns painéis, né, que a gente constrói por aqui em Power BI. Então, o cruzamento que a gente deseja dar para aquela informação, a gente consegue, né, de forma muito flexível, né, porque como é uma API, o dado, a gente tem o dado todo, né? Tudo que está no SMAE em termos de informação, a gente não depende de um relatório específico, um cruzamento que o próprio sistema nos forneça. Aqui, então, para voltar no mesmo exemplo, né, da implantação de equipamentos, veja que a gente tem novamente o gráfico, a gente plota a regionalização, né, nesse mapa, e na execução orçamentária também a gente consegue identificar essa meta. Esse painel aqui que eu estou dando de exemplo é um painel interno, né, para a Secretaria de Saúde e para a gente, mas a gente consegue fazer também a alimentação automática para as ferramentas de monitoramento externo, né? Normalmente, como para evitar às vezes uma suspensão, né, caiu aqui, ou se alguém coloca algum dado errado, a gente costuma baixar e fazer o monitoramento externo por um arquivo, né, revisado. Mas, porque é isso, né, como é uma ferramenta bastante integrada, se alguém coloca um 0 a mais ali, pode dar um erro. Então, o monitoramento externo, ele tem condição de ser feito, né, dessa forma automatizada, mas a gente usa essa integração mais para as ferramentas de monitoramento interno com as secretarias e com a Secretaria de Governo, as secretarias finalísticas e a Secretaria de Governo. Bom, pessoal, era isso, e desejo uma boa continuidade aí no nosso curso. Obrigado.